Olá, graça e paz, tudo bem? Iniciando aí mais um dia, ou às vezes você está ouvindo esse áudio à noite, encerrando mais um dia. Mas hoje vamos ouvir a palavra, vamos aprender um pouquinho mais com a palavra de Deus. Hoje é mais um dia que a gente tem o privilégio, de poder estarmos respirando com a nossa família, com os nossos amigos. Por mais difícil que esteja a situação, eu e você podemos ter a certeza, nós não estamos sozinhos. Deus está nos fortalecendo, nos ajudando, nos ensinando. E que nós possamos aprender, não é verdade? E eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, que está aqui no livro de 2 Crônicas. Salomão, ele havia construído o templo, capítulo 6 de 2 Crônicas diz isso. E ele orou ao Senhor. E Salomão ora a Deus diante do altar daquele templo que ele tinha feito. Eu achei tão interessante as orações de Salomão, que a Bíblia diz que ele começa a falar para Deus, Ele apresenta diante do Senhor a vida dele, ele engrandece o Senhor Deus. E tem hora que a gente fala assim, eu não sei orar. E é verdade, gente, a gente também não sabe orar. A gente aprende com a Bíblia. Os livros de Salmos, a gente aprende como orar. A gente ouve as orações aqui desses homens de Deus, desses homens que a Bíblia cita. E aí a gente aprende a orar com eles. E ele fala aqui para Deus, olha, Senhor, cumpre a tua palavra que disseste a Davi. Aí ele começa a falar, atenta para a oração do teu servo. Senhor meu Deus, ouves o clamor e a oração que teu servo faz diante de ti. Aí ele começa, gente, olha que tremendo. Que os olhos do Senhor estejam abertos dia e noite para que o Senhor ouça a oração que for feita neste lugar. Aí ele começa a dizer para Deus, Senhor, quando o povo de Israel pecar contra ti e for ferido, mas ele se converter, confessar o teu nome, orar, confessar diante de ti, ouve do céu, Pai. Aí ele fala, Deus, quando os céus se cerrarem e não houver chuva, e por ter o povo pecado, e ele orar, confessar o teu nome e se converter dos pecados, Senhor, ouve a oração. 28. Quando houver fome na terra e peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto, larva, quando o inimigo vir, Senhor, ouve a oração do teu povo. O Senhor é aquele que conhece o coração dos filhos do homem. Senhor, o Senhor é conhecedor. Perdoa para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra. Ouve a oração que se fizer neste lugar. Gente, ele começa a orar até pelo estrangeiro. Aqueles que não faziam parte do povo de Israel. A partir do versículo 33, ele fala, Senhor, se o estrangeiro vier para a nossa terra e ele temer ao Senhor e ele fizer uma oração, ouve também a oração do estrangeiro. Quando o teu povo sair à guerra contra o inimigo, pelo caminho em que enviares, e eles estiverem orando, Senhor, ouve a oração deles. Quando o povo pecar contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e entregares as mãos do inimigo, a fim de que os leve cativo a uma terra longe, ou perto esteja. Gente, ele fala aqui, e na terra onde forem levados, caírem em si e se converterem.
e na terra do seu cativeiro te multiplicarem, dizendo, te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade, e se converterem a ti o seu coração e a sua alma, ouve do céu, Pai. Agora, pois, ó Deus, esteja aberto os teus olhos, os teus ouvidos e atenta à oração que fizer neste lugar. Gente, a Bíblia diz que ele acabou de orar. A Bíblia diz que desceu o fogo do céu e consumiu o altar. Olha, a glória de Deus encheu tanto aquele templo que nem os sacerdotes podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel se encurvaram diante dele, diante de Deus. E eu fiquei pensando, Salomão ele fez essa oração, e nós estamos passando por situações tão terríveis, tão desanimadoras, tão terríveis, essa é a palavra, que infelizmente muitos usam ainda da situação para gerar um apavoramento no coração das pessoas, uma aflição. E Salomão ele fez essa oração, e a Bíblia diz que Deus ele enviou o fogo do céu, ali como que aceitando, né, aquela oração, aquele sacrifício que Salomão fez. E o capítulo 7, versículo 11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei, quando tudo Salomão inventou fazer na casa do Senhor. E prosperou, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: olha aqui, gente, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, e se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar peste, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Gente, Deus respondeu exatamente como Salomão havia orado. E eu quero te motivar esse dia para que você possa se apresentar diante de Deus, crendo que Deus ele ouve a tua oração. Salomão era um homem como eu e você. Pecava, homens igualzinho a nós, sujeito às mesmas tentações. E Deus ouviu a oração. Eu fico imaginando nesse momento, eu estou aqui gravando um áudio e eu tenho certeza que Deus ele está aqui do meu lado, me vendo, me ouvindo, e Ele está aí com você, do seu lado, vendo você, te ouvindo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, o Senhor vai sarar a nossa terra. Às vezes você é como eu, nós não temos voz ativa diante da política, diante do povo.
Mas nós temos um Deus que age, um Deus que está vivo, um Deus que pode intervir na história da humanidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, e a gente vê que Salomão ele orava falando assim: Senhor, aonde quer que eles estejam, se eles clamarem ao Senhor, se eles se converterem, o Senhor ouve a oração, Pai. E Deus ele responde aqui: olha, se o meu povo, aonde quer que nós estejamos, se nós nos humilharmos diante dele, orar, buscar a face dele, se converter dos maus caminhos, então, é hora, querido, da gente se humilhar diante de Deus, da gente suplicar, pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Peça perdão a Deus pelo seu pecado, pelo pecado da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, dos seus pais. Peça perdão pelo pecado das pessoas do seu bairro, da sua cidade, da nossa nação. Vamos confessar ao Senhor, nos humilharmos diante dele. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Que o Senhor ouça nosso clamor. Que o Senhor envia do alto bálsamo. E esse bálsamo venha a ser derramado sobre o planeta, sobre as nações. Nós temos um inimigo invisível, mas até esse invisível nosso Deus, ele enxerga, ele vê. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor vê, ó Deus, aquilo que nós não conseguimos enxergar. Eu venho te pedir, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado, perdoa o pecado da minha família, perdoa o pecado, Deus, dos meus vizinhos, os habitantes aqui da minha cidade. Perdoa, Pai, o pecado da nossa nação, perdoa as nossas autoridades. Perdoa, Pai, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia, meu Pai. Que o Senhor venha gerar o temor no coração da nossa liderança, Pai. Gera temor, Pai. Gera temor. No nome de Jesus, gera o temor, Pai. Que venha a ser destronado, Pai, todo espírito, ó Deus, do inferno que tem agido nessa nação. Seja destronado esse império de corrupção, Pai, no nome de Jesus. Perdoa, Pai. Que o Senhor possa estar, ó Deus, com seus olhos atentos. Nós sabemos que o Senhor pode agir, ó Pai, intervenha naquelas famílias, ó Pai, que neste momento estão passando por situações tão precárias. Pai, perdoa. Cura, Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão neste momento nos leitos, nos hospitais, nas UPAs, precisando de um milagre. Oh, Jesus, perdoa a nossa terra, sara a nossa terra. No nome de Jesus eu te peço, meu Pai, ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Que a nossa nação venha se converter. O Senhor é um Deus santo, um Deus vivo, conhecedor do coração do homem. O Senhor, ó Pai, é o único que pode
O Senhor é o único que pode nos salvar, ó Deus. Salva, Deus, a nossa nação. Salva, Pai. Perdoa. Perdoa o pecado, ó Deus. Sara-nos. Em nome de Jesus. E nós cremos que o Senhor está ouvindo nossa oração. Ouvindo a oração de cada pessoa que está fazendo neste momento, se colocando diante do Senhor. Obrigada, Jesus. Porque nós cremos no teu agir. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe.